Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. A ideia aqui hoje é a gente mostrar para vocês um pouco do que a gente teve de novo nesse primeiro semestre, tá? Então, eu separei o que a gente entende que é mais relevante aí do ponto de vista do usuário final, que são os professores e os alunos, alguma coisa também para os administradores, né? Eu vejo que tem bastante administradores que estão aqui com a gente, né? Que a gente se fala bastante. Então, a ideia seria essa. Então, como, né, imagino que vocês já saibam, a gente tem, releases que acontecem, ou seja, melhorias, implementações, novas funcionalidades que acontecem mensalmente, tá? E vocês podem acompanhar isso também a partir do site de ajuda da Blackboard. Eu vou colocar o link para vocês aqui no chat. Então, como vocês podem ver aqui nessa tela, primeiro as melhorias são disponibilizadas no ambiente de teste e depois no ambiente de produção. Então, aqui, por exemplo, né, a gente está aqui no mês de julho, a gente teve no dia 6 de junho disponibilizada a versão 69 no ambiente de teste, e 6 de julho a gente vai ter disponibilizado no ambiente de produção. O que eu vou mostrar para vocês é tudo que a gente teve, então, nesse primeiro semestre, desde aqui de janeiro até julho, tá? Então, vou mostrar aí as últimas funcionalidades, e aí no final a gente vai apresentar também alguns itens que estão em roadmap, ou seja, que estão para vir dentro de 1 a 6 meses, e até alguns itens que estão sendo estudados para vir daqui 6 meses ou mais. Aí, sempre que vocês quiserem acompanhar essas datas, vocês podem utilizar o link que eu coloquei aqui no chat, ele está carregando, mas ele já chega aí para vocês. Então, lá em janeiro, tá, eu vou passando aqui, como não estamos em muitos na sala, fiquem à vontade se quiserem levantar a mão, se quiserem tirar alguma dúvida sobre as funcionalidades que vão ser apresentadas. Eu coloquei aqui em formato de PowerPoint e não apresentando, a funcionalidade, justamente pela quantidade de novas funcionalidades que a gente tem versus o tempo que a gente leva para demonstrar isso ali dentro do ambiente. Mas aqui vocês, né, são pessoas que a gente está em contato direto, então também fiquem à vontade se quiserem tanto fazer algum questionamento agora, durante a minha fala, quanto depois, se precisar entrar em contato para utilizar qualquer uma das funcionalidades que vão ser apresentadas aqui. Então, uma das funcionalidades aqui, vocês vão ver, né, durante a apresentação, em qual versão a gente está. Então, essa funcionalidade foi disponibilizada em 5 de janeiro. A data que eu estou usando aqui é a data do ambiente de produção, tá? E um dos itens, né, que foi solicitado, a maioria deles é a partir de solicitações de vocês, das instituições, que essas melhorias vêm. Então, é a resposta modelo para a pergunta dissertativa. Antes a gente não tinha como inserir essa resposta modelo, agora a gente já consegue inserir a resposta modelo na pergunta dissertativa. Então, tem uma caixa ali de texto na qual vocês podem inserir essa informação. Notas não postadas incluídas no histórico de notas. Então, né, para quem, veio da experiência original recentemente, lá na experiência original a gente tinha uma área que ficava o histórico de notas. Esse histórico de notas existe também no Ultra, e agora a gente tem inclusive as notas que não foram postadas, ou seja, às vezes o professor vai lá, lança uma nota, salva ali no histórico, mas ele já, antes de publicar para o aluno, faz a alteração da nota e lança, né, publica somente essa última. Então, tudo isso fica salvo em histórico e é depois possível fazer o download lá pela página do boletim de notas, pela área de configuração. Questão de teste e randomização de página, tá? Então, aqui agora é possível dividir o teste em diferentes páginas. Então, por exemplo, se eu tenho temas diferentes dentro do meu teste, pensando, vamos supor, numa prova de concurso ou de vestibular, só para exemplificar. A gente tem temas, né? Tem lá as questões, por exemplo, de língua portuguesa, de raciocínio lógico. Eu consigo criar uma prova na qual eu tenha essas questões já divididas por páginas, e eu consigo, inclusive, randomizar as questões dentro dessas páginas. Além disso, antes, quando a gente colocava um bloco de
texto no início da página aqui com essas instruções, como está aqui, eu não conseguia randomizar as questões. Agora, mesmo tendo esse bloco de texto com a instrução da prova, eu consigo fazer a randomização das questões, tá? Aqui, então, é o mesmo item, só tá tratando do outro. Isenções. Então, a gente hoje pode trabalhar com exceções, que são os alunos que a gente pode inserir, já, né, isso já estava disponível, mas inserir tentativas a mais ou inserir uma data diferente de entrega de atividade para esses alunos. Agora, a gente pode também, dentro ali das entregas, da área de entrega das atividades, trabalhar com isenção. Então, se o aluno não precisa entregar uma determinada atividade, eu consigo marcar como isento e ele não vai, ser prejudicado com relação a isso no centro de notas, no momento que essa nota é disponibilizada, né, para os demais alunos, e ele, como ele é isento, fica como se ele tivesse a nota ali já da atividade, já tivesse realizado, tá, essa atividade. Então, o professor pode trabalhar dessa forma também. Questões de crédito extra. Aqui só sinalizando, a gente já mudou a versão, né, então já estamos aqui nas funcionalidades de fevereiro. Eu não estou apresentando todas as funcionalidades, tá? Estou apresentando só as que eu entendo serem mais relevantes para a gente mostrar aqui. Então, aqui, questões de crédito extra em avaliação. Então, agora a gente consegue inserir uma questão que ela vai funcionar como um crédito extra para esse aluno. O que que isso significa? Por exemplo, eu tenho a prova valendo 10 e eu tenho mais essa questão valendo 5 pontos ali. O aluno ele vai poder atingir até 105 pontos, tá? E aí, se ele não acertar essa questão, isso não vai interferir na nota dele, mas se ele acertar, ele vai ter esse crédito extra. Então, agora é possível inserir essa opção de crédito extra aí para os alunos, né? Aqui, então, como ela aparece na hora que o professor vai criar a questão, o professor precisa selecionar que ela é uma questão de crédito extra, e aqui para o aluno, né, então o aluno vai visualizar aqui esse marcador que vocês estão vendo, que sinaliza que é uma questão de crédito extra, ou seja, né, não vai interferir na nota total ali da avaliação, caso ele erre essa questão, mas ele pode ter essa pontuação a mais. Questão de ponto crítico, ou de encontrar um determinado, ponto em uma imagem, tá. Então aqui é a visualização do instrutor, hoje a gente tem isso então na visualização ultra também, que antes a gente não tinha, né, foi implementado em fevereiro, e agora o professor pode colocar ali a imagem e o aluno tem que marcar a resposta de acordo com o ponto na imagem, bastante utilizado aí nos cursos da área de saúde. Então, essa é a visão do professor, onde ele marca o item que o aluno precisa encontrar, e essa é a visão depois do aluno, que vai aparecer onde que o aluno marcou, né. Então, nesse caso aqui, o aluno marcou no local correto, mas o aluno poderia marcar em qualquer local da imagem, e aí depois o próprio ambiente corrige se o aluno marcou no local correto ou não. Filtros de visibilidade para guia progresso do aluno. Então, quando eu vou lá no meu aluno, lá a partir da área de notas, do meu centro de notas, eu consigo ver todo o percurso, todo o progresso do aluno ali dentro da trilha de aprendizagem. E eu consigo ver o que está visível para o aluno, e agora eu consigo ver também o que não está visível para o aluno, tá? Então, se eu colocar aqui que eu quero ver tudo, eu vou ver aquilo que o aluno está visualizando e vou ver aquilo que o aluno não está visualizando também. Então, eu consigo ter aí uma visão total do percurso, da trilha de aprendizagem desse aluno, ou eu vou ter, se eu quero ver só aquilo que está visível para o aluno, eu consigo filtrar aqui, então isso vai otimizar ali no momento que eu quero fazer o acompanhamento de um determinado aluno. Mudando aqui agora para a versão de março, foi disponibilizada a versão PDF do relatório de originalidade do Safe Assign. Então, antes a gente acessava o relatório de originalidade e a gente conseguia visualizar apenas na tela do computador, né, da área do ambiente online.
a gente na página da web, a gente não conseguia fazer o download disso como um PDF. Agora eu consigo fazer o download, onde apresenta ali os itens de originalidade ou não, o percentual, então eu consigo fazer o download disso em formato de PDF, para de repente disponibilizar para um aluno, anexar em algum documento e etc. Aprimoramento da tabela de relatório das atividades do aluno. Então, agora, quando a gente acessa lá no menu superior da disciplina, a área de Analytics, e vai ver a atividade dos alunos no curso, a gente vai conseguir ver os dias que os alunos estão sem acessar nessa coluna, a quantidade de horas que eles têm no curso, como que está a média, o percentual dele de aproveitamento das atividades que ele já realizou, e inclusive se ele é um aluno que tem alguma exceção, então essas bandeiras aqui indicam exceções para esses alunos, e se o aluno nesse caso aqui gravou, como se fala o nome dele, eu consigo, clicar aqui e escutar, né, essa gravação. E também posso enviar mensagem a partir dessa área, mas foram esses os novos itens que foram, disponibilizados, os dias de inatividade e a questão da isenção, e de como pronúncia, né, da pronúncia do nó. Gerenciar lista de participantes dos cursos, então isso também foi algo solicitado bastante aí pelas instituições, a possibilidade lá dentro da página do curso, aonde a gente tem lá a lista de participantes, que são todos os alunos. Então agora é possível entrar ali nessa área e ocultar os estudantes, para os estudantes. Então os alunos daí não conseguem ver a relação de alunos da turma, somente os professores, tá? Então fica a critério aí da instituição se quer deixar visível ou não a relação dos alunos ali dentro da turma disciplina. Aqui entrando já, né, na versão de abril, controles de classificação da página de envio de atividades, então também bastante solicitado pelos professores aí, a possibilidade de, ordenar os alunos pelo primeiro nome, pelo sobrenome e de forma ascendente ou descendente, né, então, que agora é possível utilizar esse filtro. Antes, por ser um ambiente americano, a gente tinha somente pelo sobrenome, o que acabava dificultando um pouco ali na questão de usabilidade para o professor. Então agora ele consegue pegar e fazer o filtro pelo primeiro nome ali dos alunos na área de correção das atividades, facilitando ali, para ele encontrar os alunos que ele deseja por essa área aqui. Pesquisa de título de conteúdo no curso, então agora vocês vão ver dentro da primeira página ali da turma disciplina, esse ícone aqui de pesquisa, então às vezes a gente vai lá, monta uma disciplina, né, uma turma com muito conteúdo, quer encontrar um conteúdo, não lembra em qual pasta, né, em qual módulo exatamente que está aquele conteúdo, então você pode vir aqui, clicando aqui nessa área de busca, você vai conseguir fazer a busca do conteúdo digitando o nome ali, tá? Então não necessariamente vocês vão precisar ficar buscando lá dentro das pastas, é possível vir e fazer uma pesquisa por aqui, tanto de conteúdo quanto de uma atividade, basta colocar o nome. Aqui entrando em maio, então, dentro do banco de questões, agora a opção de reutilizar questões, tá? Antes a gente tinha essa opção somente dentro da ferramenta de teste, e aí isso foi passado também a possibilidade de reutilizar perguntas de outros bancos de questões ali dentro do banco de questão mesmo de cada turma disciplina, tá? Então é possível utilizar essa ferramenta por ali também. Então aqui é só um exemplo de como que o professor ou o design instrucional vai visualizar a área de banco de questões para fazer a reutilização. Então ele clicando, conforme está descrito aqui, em reutilizar questões, ele vai ser direcionado para essa página aqui, ele vai selecionar qual banco de questão ele quer reutilizar as questões, vai selecionar quais questões ele quer reutilizar e vai fazer a cópia das questões.
Prevenir o backtracking ou que o aluno volte para trás nas avaliações que tenham quebra de página. Então, mais uma vez, aquele exemplo que eu utilizei ali inicialmente, né, uma prova que tenha várias temáticas que está sendo utilizadas quebras de página. Aí, uma vez que o aluno foi para a próxima etapa da prova, se eu desejo que ele não volte para a etapa anterior, eu posso utilizar essa configuração aqui, e ele não pode mais retornar. Inclusive, o aluno recebe uma notificação informando que ele, se ele for para frente, é para ele fazer a revisão final, porque ele não vai poder retornar. Adicionar isenções por meio da visualização em grade, então a mesma questão das isenções que eu comentei ali, elas podem ser feitas tanto a partir lá da área de atividade, onde os alunos fazem o envio da atividade, quanto também agora pela área aqui da visualização em grade do boletim de notas. Então, no próprio boletim de notas, na coluna da atividade, eu posso vir aqui e adicionar ou editar as exceções dos alunos e as isenções, tá? Então, a gente consegue fazer essa gestão aqui direto pelo boletim, pela coluna da atividade. Enviar mensagens da página de envio da atividade. Então, quando o professor entra ali na página dos envios, aparece a relação dos alunos, eu consigo filtrar quem são os alunos que ainda não realizaram a entrega e consigo selecionar esses alunos e enviar mensagem. Então, lá da página de envio de cada atividade já é possível fazer essa gestão. Isso também ajuda o professor ali, principalmente quando a gente fala aí no contexto de educação à distância, que a gente sabe que os professores, tutores fazem esse acompanhamento e lembra os alunos que ainda não participaram das datas de vencimento, então acaba ajudando aí no dia a dia do professor a fazer essa gestão. Controle onde os links da web abrem, então agora é possível abrir uma nova janela, antes a gente conseguia somente abrir dentro do próprio ambiente, agora eu consigo abrir numa nova janela também. Arraste e solte as pastas da área de trabalho para carregar na página do conteúdo do curso. Então, se o professor hoje tem uma pasta aqui, um exemplo, que já está todo o conteúdo que ele precisa disponibilizar para os alunos, ele pode pegar a pasta inteira, clicar em cima, arrastar aqui para a área de conteúdo da turma disciplina dele, e ele já vai visualizar aqui todos os itens de conteúdo que ele quer compartilhar com os alunos dentro dessa turma disciplina, tá? Então, também aí facilitando no momento de montar as trilhas, de montar o conteúdo da disciplina para o professor, ele não precisa somente fazer pela área de criação ali de conteúdo, clicando no ícone de mais. Então, e daí essa função de arrastar, clicar e arrastar, arrastar e soltar, é possível fazer tanto uma pasta inteira quanto com arquivos, separados também, tá. Notas do instrutor sobre a visão geral do aluno, então quando a gente entra ali na área em cada um dos alunos, clicando para visualizar, a gente consegue ver como que está o progresso dos alunos ali, e agora tem uma área de anotação, ou seja, eu posso vir aqui e colocar notas referente a esse aluno, para que depois eu possa lembrar alguma situação específica, então dentro da turma disciplina ali eu consigo fazer isso também. Além de ver toda a atividade do aluno, que são recursos que já existem, o próprio progresso, aqui na atividade a gente consegue ver a quantidade de horas que o aluno ficou no curso, quais foram os dias que o aluno acessou. Aqui no progresso, a data que ele acessou cada um dos itens da trilha da aprendizagem, e ainda consigo inserir notas aqui para fazer o acompanhamento mais próximo aí desse aluno e também depois ter, né, ter tudo ali anotado. Esse aqui já entramos em junho, então, né, nas atualizações que vieram em junho. Também um item bastante solicitado aí, é a possibilidade de carregar perguntas para os testes ou bancos de questões a partir de um arquivo. Então agora vocês podem, ter todas as perguntas em um arquivo e fazer o upload desse arquivo
Então, aqui, né, já aparece a opção aqui dentro da ferramenta de teste, quando vai montar o teste, e aí faz o upload do arquivo, ele já vai trazer todas as questões para dentro do ambiente, para não ter que fazer o cadastro de questão por questão. Também foi algo bastante solicitado aí pelas instituições, tá? A gente atende, então, dentro dessa funcionalidade, vários tipos de perguntas, né? Então, praticamente todos os tipos de perguntas podem ser utilizados nesse modelo de arquivo. A gente já tem um arquivo modelo, eu vou compartilhar depois com todos, vou enviar, vou até pedir para a área de marketing ver se a gente consegue disponibilizar isso junto com a gravação, tá? Que aí vocês ficam com o arquivo já em mãos para poder utilizar também. Pois não, Paulo, fique à vontade para perguntar. O arquivo vai ser no formato... Que formato? CSV? Ele é um arquivo em formato Excel para você Certo? trabalhar, e aí você vai salvar ele como CSV na hora de subir, Ok, tá obrigado. bom? Imagina. Nível adicional nas pastas e módulos de conteúdo. Então, a gente conseguia trabalhar apenas com 3 níveis, né, de hierarquia, digamos assim, dentro das pastas e módulos. Agora, a gente está conseguindo trabalhar com 4 níveis. Então, foi inserido um nível a mais aí também, a partir né, de solicitações aí de instituições. Então, agora a gente consegue trabalhar com um nível a mais, na hora de criar ali as trilhas. Opções de conversão em massa, então agora a gente também pode converter vários cursos para experiência outra em formato massificado. Então, agora lá na área de administrador, entrando aqui um pouquinho, né, mais na área do pessoal que trabalha como administrador mesmo do ambiente, vocês vão ver que existe esse novo botão ali, na hora que vocês criam e acessam a área de cursos ali. E aí vocês podem vir em converter. Ele vai aparecer, vocês vão selecionar quais são os cursos que vocês querem converter. Vai ter duas opções: converter e copiar e converter. Quando você clicar em só converter, você vai converter o curso que você tem salvo em original. Quando você clicar em copiar e converter, aí você vai fazer uma cópia no formato original. Então, é isso que a gente está sugerindo aí para as instituições utilizarem, porque aí você não perde o teu curso no formato original, você faz uma cópia dele no formato Ultra e você faz todas as revisões que você quiser fazer, enfim, né, as verificações necessárias, sem perder essa possibilidade aí, né, de perder a versão original. Importar pacote de cursos de outro ambiente, né? Então, hoje a gente está atendendo aí o Canvas em específico, então, geralmente também na hora né, de converter, quando precisa passar de um ambiente para o outro, então agora existe essa possibilidade direta aqui também dentro do ambiente, que pode ser utilizado pelos administradores. Aqui a gente já entrou em julho, né? Essa era da conversão em massa, foi a última de junho, e aqui entramos em julho. Importar pacote de. Opa, em julho ainda aqui. Melhorias de crédito parcial e negativo para o tipo de pergunta de múltipla escolha. Então, agora lá dentro do teste também é possível permitir um crédito parcial, então, quando tem mais de uma alternativa ali na múltipla escolha, por exemplo, se o aluno acerta uma delas, é dado o crédito parcial para o aluno, ou ainda o crédito negativo, né? Se o aluno erra a questão, eu quero tirar pontos dele da prova. Então, para existir essa possibilidade aí e ficar bem de acordo com a estratégia que a instituição quer aplicar, existem todas essas possibilidades de configuração. Nova navegação para guia de avaliações. Então, esse daqui, por exemplo, vocês vão visualizar que agora, quando vocês entram lá na área de avaliação ou de teste, né, ou exercício, vocês vão ver esse menu superior aqui que antes não aparecia. Nesse menu superior, a partir de 6 de julho, tá, pessoal? Nesse menu superior,
vocês vão ver o conteúdo da avaliação, os envios, a atividade do aluno dentro dessa avaliação, que é aquele relatório que a gente tem de quem participou, quem não participou, e para a ferramenta de teste, a análise de questões, que é aquele relatório que mostra se a questão é boa, ruim ou média, que faz a análise da questão de acordo com quantidade de acerto e erros e utilização das questões por parte dos alunos. Então, tudo isso vai ficar já aqui visível para o professor, facilitando aí a questão de usabilidade também da ferramenta, tá? Esquema de grau completo e completo, então, indo numa perspectiva de avaliação formativa, então agora vai ser possível selecionar se eu estou trabalhando com uma avaliação formativa, ou seja, é uma avaliação que a gente vai, buscar que o aluno entenda essa questão de, né, de avaliações autoinstrucionais, para ele ver como que está o andamento dele, mas sem necessariamente fazer parte da nota final desse aluno, sem fazer parte do sistema de avaliação dele final. Então, eu vou poder marcar se essa avaliação é formativa ou não, e além de eu marcar se ela é formativa ou não, eu tenho essa possibilidade de colocar aqui que é como completo ou incompleto, que daí ela não vai valer pontos, ela não vai ser corrigida a partir nem de pontos, nem de letras, nem de percentual de aproveitamento, e sim se o aluno realizou ou não a atividade. Então, a gente consegue criar essa possibilidade aqui também, tá? Gente, 1 segundo só. Desculpa, pessoal. Aqui, então, voltando. Então, para o aluno, como que vai ser a visualização aqui no centro de notas, tá? Então, ele não vai ter uma pontuação, e sim, quando tiver completo, ele vai marcar como verde, e se tiver incompleto, ele fica essa marcação aqui de que não foi realizado. Iniciar, continuar e visualizar opções de avaliação. Então, hoje, quando o aluno vai fazer uma avaliação, ele entra lá e tem iniciar a tentativa. E aí ele inicia a tentativa e depois continua ali como iniciar a tentativa. Agora, o botão aqui, ele vai mudar de status de acordo com o status real do aluno. Então, se o aluno precisa iniciar a tentativa, ele vai estar como iniciar a tentativa. Se ele já iniciou, mas ele ainda não entregou, ele vai continuar a tentativa, tá? Então, ele pode iniciar, pausar e continuar. E aí, depois de entregue, eu quero visualizar a minha tentativa, tal, então vai ficar visualizar a tentativa aqui. Então, também aí, né, facilitando a navegação e a usabilidade, nesse caso, para o aluno. Opções de acompanhamento de progresso, iniciar, continuar, concluído. Então, agora os módulos de aprendizagem vão apresentar esse botão, no qual o aluno vai saber se ele precisa iniciar, se ele já iniciou, aparece essa barra, no qual apresenta o quanto ele já concluiu dentro desse módulo. Quando ele estiver com o módulo completo, aparece como completo, tá? Então, existe agora esses status aqui dentro de cada módulo para o aluno visualizar como que está o andamento dele ali dentro da atividade. Dos módulos, perdão. Redimensionamento de mídia, então antes a gente precisava redimensionar o tamanho da mídia fora do ambiente para fazer o upload e ela ficar no tamanho desejado. Agora não, agora a gente consegue redimensionar aqui com essa setinha mesmo, tanto o vídeo quanto a imagem, tá? Então aí eu consigo deixar essa imagem maior ou menor aqui por essa área de usabilidade mesmo do design instrucional do professor ou do próprio aluno, quando ele quer entregar uma imagem, por exemplo, numa atividade. Então, já é possível fazer essa gestão por aqui. Esses itens de julho, eles estão disponíveis para vocês no ambiente de teste e estarão disponíveis no ambiente de produção a partir de 6 de julho.
Oi, Rafael, pode falar. Oi, Roberta. Essa funcionalidade que tu apresentou há pouco, essa do ajuste da imagem, ela fica disponível também no exercício? Também no exercício, Rafael. Já utilizei, inclusive, aqui nos ambientes de teste. Ótimo, obrigado. Imagina. Exclusão do arquivo no curso também remove o arquivo da coleção de conteúdo. Então, esse aqui para ajudar na questão aí, né, de gestão de servidores e de espaço em servidor, quando o professor realizar a exclusão de um arquivo ali da área de trabalho, da área do conteúdo, da disciplina, automaticamente já vai sair lá da coleção de conteúdo também. Então, não vai ficar salvo lá, porque antes o que acontecia, né? Ele excluía ali, e se ele não excluía lá na coleção de conteúdo, fica lá o arquivo órfão, que a gente chama. Então, esses arquivos, eles vão passar a ser deletados também, tá? Os administradores não matriculados em um curso podem acessar os relatórios e os detalhes e atividades do aluno. Aí também uma solicitação aí por parte das instituições, antes a gente precisava ir lá e como administrador se matricular numa turma disciplina para poder acessar esses itens de relatórios e alguns detalhes de atividade do aluno. Agora não vai ser mais necessário, uma vez que eu tenho o perfil de administrador, eu já consigo vir e fazer a gestão disso direto com esse perfil, sem a necessidade de estar matriculada no curso. Deixa eu ver aqui quem que levantou a mão, acho que foi Bruno? Desculpa, não tô com a visão geral aqui, deixa eu ver. Rodrigo, desculpa, Rodrigo, pode falar, por favor. Oi. Oi. Uma dúvida sobre os arquivos, sobre o slide anterior. Uhum. Quando eu excluo um arquivo, mas a exclusão do arquivo do curso também remove o arquivo. Normalmente a gente faz postagens através de link, né? Do link 360. Isso não se Isso aplica, não né? vai, não Aí se não. aplica. Tá. Não. Esse é mais o professor lá digamos, né, o professor do presencial, que faz, né, sobe o upload do arquivo mesmo, vamos supor, sei lá, um PDF ou um doc, e aí às vezes ele exclui ali da turma, mas se ele não exclui lá da área de conteúdo, na coleção de conteúdo, isso permanece ali dentro do ambiente. Daí agora, uma vez que ele excluiu da turma, vai excluir de lá também automaticamente, tá? Tá, ele pode ser, nesse caso é do servidor da própria sala, da própria turma, né? Isso, Não exatamente. do institucional lá. Uhum, entendi. Isso, porque cada curso ou turma disciplina tem uma pasta com a relação de arquivos Sim, dentro da sim, sim. coleção de conteúdo, né? Perfeito, Aí ele perfeito. fica salvo ali. Aí, a É, fim de deixar de existir esses arquivos órfãos que a gente fala, porque aí ele não está sendo utilizado lá, ele vai ser excluído lá da coleção de conteúdo, tá? claro, perfeito, obrigado. Imagina. Tá, esse aqui a gente já passou. Melhoria na página inicial de notas, então no aplicativo móvel, tá? Esse aqui é específico do aplicativo, então os alunos vão poder, na hora de visualizar as notas deles, visualizar de acordo com a ordem que a própria foi cadastrado na própria turma disciplina, ou ele pode ver a última atividade que foi lançado nota ou que teve, ou ainda a última da última data, né? Então, da data de realização. Então, ele vai poder escolher aqui a partir de qual configuração ele quer visualizar ali dentro do aplicativo as notas dele. Eu vou passar aqui um link para vocês. Então, a maior parte dessas melhorias e até do que está por vir, que é que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês, elas são solicitadas por vocês, pelas instituições, a partir desse ambiente que a gente chama de Idea Exchange, e as mais votadas são as que são colocadas, digamos assim, como prioridade na fila para ser disponibilizada dentro do ambiente de teste e depois de produção, que a equipe de desenvolvimento de produto aí se baseia, então, para poder
trazer essas melhorias para a gente aí no próprio ambiente. Então, estou compartilhando aqui com vocês para que vocês acessem, se tiver alguma coisa que vocês querem muito, para que vocês deem ideias. Se vocês também podem nos avisar, coloquei uma ideia lá para a gente compartilhar com outras instituições, para ver se são, né, às vezes um item que você está precisando ali é um item que outra instituição está precisando também. Então, a gente pode trabalhar nessa forma e trazer também ali para a área de produto, tá? Então, é bem legal. Então, eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, a gente teve 58 ideias lançadas, com 808 votos, do que está por vir aqui no roadmap. Então, só dando seguimento aqui, vou mostrar para vocês agora o que está por vir. Então, impressão de provas, tá? Então, é um item também aí que, né, pode ver que tem 119 votos já, uma quantidade de votos bem grande, né? E aí é a possibilidade de imprimir as provas lá. Então, como a gente já monta o teste, já deixa tudo lá montado, então depois, né, essa nova funcionalidade vai dar essa permissão aí para fazer a impressão dessas provas, para se de repente quiser utilizar isso num formato impresso em sala de aula. A medir aqui o domínio de aprendizagem a partir de níveis de objetivos de aprendizagem, tá? Então, esse vai ao encontro aí de quem já está trabalhando com competências. Então, eu vou poder cadastrar competências e dizer se o aluno atingiu essas competências e qual que é o nível que ele atingiu dentro de cada uma dessas competências. Então, vai ser um formato diferente de medir aí a aprendizagem dos alunos, tá? Trabalhar com as badges, né? Então, aí, indo na linha um pouco da gamificação, da metodologia por gamificação, de premiação, então vai existir a possibilidade de disponibilizar para os alunos as medalhas de acordo com o cumprimento, né, de atividades, de módulos de aprendizagens, de conteúdos inteiros, né? Então, vai ficar aí também a critério da instituição em como trabalhar com essas premiações. A correção flexível aqui que a gente está chamando, então o professor vai ter uma interface um pouco diferente da área de correção, então esse aqui é uma ideia do que, né, de como pode vir a ser, e aí ele vai poder escolher, né, se ele quer corrigir por questão, por exemplo, ou por aluno. Né? Então, quando está sendo realizada ali a correção das provas, né, das questões discursivas dentro dos testes, hoje em dia, os professores precisam corrigir por aluno. A partir dessa, né, dessa implementação aqui, eles vão ter a possibilidade aí de corrigir por questão. Aí fica a critério do professor qual que é o formato que ele prefere em trabalhar, tá? Então, vai existir essas possibilidades aí de flexibilidade no momento de fazer a correção das provas. Outro item também que está sendo lançado até em fases, um dos itens dessa fase é aquela barra e o início ali, né, de como que tá o andamento do aluno. Então aqui, né, tá vendo completo, é o mesmo que eu mostrei para vocês ali que tá entrando agora em julho. Então já está em desenvolvimento isso, e aí vai ser também possível inserir aqui uma imagem na área de visualização da página ali do curso. Então vão entrar alguns itens a mais aqui que vão poder melhorar, né, a questão do layout mesmo e da visualização da página inicial da turma disciplina. Esse também tem bastante votos aqui, né? Dá para a gente ver que tem uma quantidade de votos grande. Novas opções e condições aqui está a condição de publicação, mas para a gente em português aparece como condição de liberação lá no ambiente. Então, hoje a gente pode fazer a sequência que o aluno ele vai visualizar, só pode visualizar o conteúdo posterior se ele realizar o atual.
A gente consegue hoje também dizer que ele só vai visualizar uma atividade se ele tiver uma determinada nota em outra atividade, e aqui a ideia é que a gente possa também inserir outros modelos de rotas, né, ou de trilhas de aprendizagens diferenciadas, baseadas em desempenho, baseada no progresso do aluno, baseado em outras atividades e até com regras específicas para cada estudante, tá? Para cada aluno. Então, indo um pouco aí ao encontro, né, do que a gente conhece como personalização ou mais ensino adaptativo. Acredito que o adaptativo se encaixe melhor aqui nessa funcionalidade, tá? Então, é algo também bem interessante aí para se trabalhar depois. Hoje a gente já tem uma integração, digamos assim, sofisticada com a Microsoft, né? Então, com o Teams ali, com o próprio Collaborate. Hoje a gente já consegue trabalhar, por exemplo, com a Microsoft, né? No OneDrive ali, conteúdos compartilhados, para trabalhar com atividades nas quais os alunos vão construir algo compartilhado. E a gente vai agora, né, entrar também com algumas integrações com o Google, tá? Então também aí tá. Esse tá entre 1 e 3 meses, é algo que já está bem próximo de chegar para a gente. Esse também vai ser, né, bem interessante, né, tá um pouco mais distante a questão desse painel de controle pessoal. Então a ideia é quando o aluno entre ali na linha do tempo que a gente tem hoje, ele tenha, além das atividades recentes, outros itens, né, como um painel de controle pessoal, então o calendário, ele vai conseguir ver tudo, digamos, num dashboard específico de cada usuário. Então é algo mais personalizado, porque ele vai ver de acordo com as turmas, disciplinas que ele está inscrito, né, então vai ver calendário, se ele tem alguma coisa para fazer no dia, na semana, o que está por vir e as atividades recentes. Então trabalho separado ali em alguns, módulos, na área desse painel. Marcação e ação, então, hoje a gente já tem aqui a possibilidade de identificar os alunos que não estão acessando o ambiente a uma determinada quantidade de dias, se ele está com a média abaixo dos demais alunos, a gente consegue selecionar esses alunos, enviar a mensagem. Aí existe aqui, né, uma ideia de facilitar a identificação de quem são esses alunos que estão ficando para trás, então que eles venham, com algumas marcações que fique mais evidente para nós quem são esses alunos. E também, mais à frente, há uma comunicação automatizada, né, a partir desses, então a gente poder, se o aluno está ficando para trás, ao invés de eu somente marcar e enviar mensagem, eu já quero automatizar o envio dessa mensagem. Então eu vou cadastrar uma mensagem para depois realizar o envio dela aqui de uma forma automática, né, que o professor não precise ter essa ação, logicamente sempre de acordo com né, os critérios que a instituição deseja, mas a configuração, a ideia é que ela venha a existir também. Melhoras no Safe Assign, tá? Então, a possibilidade dos professores ou usuários subirem o conteúdo que eles desejam fazer a verificação por upload. Hoje, no Ultra, na experiência Ultra, os alunos realizam a entrega e é feita a verificação nessa entrega. Mas se o professor quer ver um arquivo dele, ou, por exemplo, que ele tenha recebido por e-mail ou por um outro meio, ele não consegue fazer o upload direto aqui. Então, a ideia é que ele possa fazer o upload desse arquivo aqui pela área de trabalho dele do Safe Assign, e também já existe aí uma investigação exploratória para buscar textos escritos com inteligência artificial, né? Então, a gente sabe que hoje já os alunos estão utilizando aí o ChatGPT e tal, então, a ideia é que a gente consiga também buscar, e identificar conteúdos que venham de inteligência artificial. Acho que esse aqui até o Wagner, né, então, o Wagner estava aqui, tinha me questionado, quando eu estava montando aqui a apresentação, lembrei dele aqui. Bom, gente, só, né, para divulgar, a gente tem aí, então, agora em julho, o Anthology Together, viu, Wagner?
Tá aí, então, ó, respondendo as duas perguntas, né? Foi os dois itens que você me perguntou. Tanto a questão de poder fazer o upload direto do arquivo aqui, quanto a questão ali da inteligência artificial. Então, de 3 a 6 meses aí tá em roadmap para ser disponibilizado aí para vocês essas funcionalidades. Desenvolvimento. E aí a gente tem agora no mês de julho o Anthology Together, que é o nosso, digamos, grande encontro aí. Fica aqui o convite para vocês, mais uma vez. A gente sabe, né, que já foi enviada algumas comunicações. Esse ano vai ser realizado em Nashville. Começa no dia 18, se eu não me engano, são 3 dias de evento, tá? Então, fica aí mais uma vez o convite, caso queiram dar uma olhada, eu deixei o QR Code aqui para que vocês possam também acessar a página do evento e acompanhar por lá também. O Rodrigo vou abrir agora para perguntas, né? A gente tem mais 10 minutinhos aqui, perguntando se tem alguma melhoria em relação à acessibilidade. Rodrigo, a gente tem hoje uma ferramenta que é o Ally, que ela é 100% para atender a questão de acessibilidade. Eu não sei se você conhece essa ferramenta, mas caso você deseje, a gente pode agendar para marcar. E dentro do Assist, que quando você habilita ele ali na experiência outra, você passa a ter acesso também, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Aproveitar. A gente tem esse tempinho aqui. Uhum. Mostrar aqui para você. Quando você habilita o Assist na experiência outra, você passa a ter a possibilidade de utilizar o transformador de arquivos, tá? Não sei se você já conhece esse recurso ou não. E esse transformador de arquivos vai permitir que você suba arquivos em formatos de texto e transforme esses arquivos em outros formatos, como, por exemplo, o Braille, áudio, para baixa visão, acho que tem HTML, tem para conteúdos de leitura, então é possível aí fazer essa verificação, tá? Eu não sei se você chegou já a ver esse recurso? Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, ainda não. Tá. Tá, vou abrir aqui só para você ver. Você tem que habilitar esse assiste, tá? E aí, você habilitando, você passa a ter esse acesso, Rodrigo. Então, caso você deseje também, eu vou deixar aqui o meu e-mail. E aí, você pode entrar em contato comigo. Tá meio lento aqui hoje mesmo a minha conexão, gente. Eu pedi desculpa para vocês. Não sei se eu vou conseguir abrir. Então, ele fica aqui, ó, nessa página inicial do ambiente. E aí, você habilitando ele, ele já vai te dar esse recurso. E aí, você vai poder utilizar esse recurso para toda a tua instituição, tá? E aí, você passa a orientação de como que eles fazem para utilizar o recurso aqui. Então, deixa eu só terminar de carregar aqui, eu já vou te mostrar. Pessoal, se alguém mais tiver perguntas, dúvidas, fiquem à vontade para ir colocando no chat enquanto eu vou abrindo aqui um recurso. Legal, Rodrigo. Se precisar de alguma ajuda, já tá aí meu e-mail. Fique super à vontade, tá? Para entrar em contato comigo. Não, de Libras a gente não tem nenhum incorporado. Pessoal, mais alguma dúvida aí enquanto vai carregando aqui?
Bom, então eu vou colocando aqui também para vocês no chat o link do onde vocês podem acompanhar todos esses itens de melhoria e todos os outros que eu não coloquei, tá? Eu não coloquei todos os itens aqui porque a gente não daria conta de falar em 1 hora. Então, nesse link que eu estou disponibilizando aqui, tem todas essas versões que eu compartilhei com vocês desde, né, sempre, assim, então vocês podem identificar todas essas melhorias. Como eu comentei inicialmente, eu trouxe aqui as que eu entendi serem mais relevantes para vocês aí, no dia a dia, e e aí vocês, né, podem seguir acompanhando por aí e também a gente sempre manda, né, comunicações e etcétera, quando, tem novos itens que vocês podem utilizar. O Assist é um recurso que basta habilitar no ADM ou é pago? Não, basta habilitar pelo admin, tá? Ele não é pago. Você só habilita ele aqui pela área de administrador. Eu vou tentar clicar aqui, gente, porque tá. Ó, então vocês vão vir aqui em extensões do ambiente e aqui vai estar o Assist, ó. Decor Assist. Aí vocês vêm aqui e clicam nesse botão aqui, ele já vai habilitar lá na página inicial. Habilitou lá na página inicial, aí ele já vai vir com o transformador de arquivo dentro dele aqui. Deixa eu ver aqui por que não tá carregando só essa página. Esse aqui vai. Acho que é a minha conexão mesmo que não tá ajudando hoje. Pessoal, mais alguma dúvida? Fiquem à vontade aí para colocar as dúvidas aqui, aproveitar esse momento. Gente, eu acho que é a minha conexão aqui, infelizmente, aquela hora no início, né, a gente também já teve o problema ali de travar o vídeo. Bruno, fico aí então à disposição. Rodrigo também, tá? Com relação a essa questão do transformador de arquivos, você fique super à vontade para me enviar e-mail e a gente pode agendar uma sessão e eu te apresento para você, tá bom? Eu agradeço, gente, a participação de todos, deixo aberto aí, né, caso também todos tenham ali o meu contato, caso tenham mais dúvidas, ainda temos uns 3 minutinhos aqui, senão eu já vou, finalizar e pausar aqui a gravação, que a gente possa, finalizar aqui o nosso webinar, tá? Obrigado, Rafael. Sempre que precisarem, né, pode me procurar. A Ana Lia, ela não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas também, né, podem sempre contar com ela aí, sempre que precisarem. Eu que agradeço a todos e tenham aí um bom restinho de semana. Até a próxima.